perguntam: sou exagerado quando o assunto é esporte? Os esportes podem ser uma coisa boa ou ruim. Tudo depende do que você joga, da forma como você joga e quanto tempo você gasta jogando. Qual é o lado bom? Praticar esporte pode nos ajudar a ter uma boa saúde. A Bíblia reconhece que o exercício físico traz algum benefício. 1 Timóteo 4:8 nota. Um jovem chamado Ryan disse: praticar um esporte é uma boa maneira de manter o corpo ativo. É muito melhor do que ficar em casa jogando videogame. Praticar esporte pode nos ensinar a trabalhar em equipe e a ser disciplinados. A Bíblia fala bem do esporte. Ela até usa o esporte para ensinar uma lição importante. A Bíblia diz em 1 Coríntios 9, 24 e 25: numa corrida, todos os corredores correm, mas apenas um recebe o prêmio. Ela também diz: todos os que participam numa competição exercem autodomínio em todas as coisas. O que a Bíblia quer ensinar com isso? Para jogar de acordo com as regras de um jogo, é importante ter disciplina e cooperar com os outros. Uma jovem chamada Abigail concorda com isso. Ela disse: praticando esporte, eu aprendi a colaborar e a me comunicar melhor com os outros. Praticar esporte pode nos ajudar a ter boas amizades. O jogo aproxima as pessoas. Um jovem chamado Jordan disse: quase todos os jogos têm competição. Mas se a ideia é se divertir e não competir, praticar um esporte pode ser uma boa forma de deixar as amizades mais fortes. Quais são as armadilhas? O que você joga? A Bíblia diz no Salmo 11:5: Jeová examina tanto os justos como os maus. Ele odeia quem ama a violência. Existem alguns esportes que está na cara que são violentos. Por exemplo, uma jovem chamada Lauren disse: o objetivo do boxe é dar uma surra na outra pessoa. Como somos cristãos, nós não lutamos. Então, por que ver uma pessoa batendo na outra deveria nos divertir? Pense nisso. Será que você joga ou assiste esportes violentos com a desculpa de que isso não vai tornar você uma pessoa violenta? Se você pensa assim, lembre que o Salmo 11:5 diz que Jeová não é amigo de quem ama a violência, não só de quem pratica a violência. A forma como você joga. A Bíblia diz em Filipenses 2:3: não façam nada por rivalidade nem por presunção, mas, com humildade, considerem os outros superiores a vocês. É claro que toda atividade com times adversários vai ter um pouco de competição. Mas pensar que você deve ganhar a todo custo vai tirar a diversão do jogo. Veja o que um jovem chamado Brian disse: o espírito competitivo pode tomar conta de você. Quanto melhor você é num esporte, mais humilde você precisa ser. Pense nisso. Um jovem chamado Chris disse: a gente joga futebol toda semana e alguns já se machucaram. Pergunte-se: o que pode contribuir para alguém se machucar durante um jogo? O que eu posso fazer para evitar que alguém se machuque? Quanto tempo você gasta? A Bíblia diz em Filipenses 1:10 que vocês se certifiquem de quais são as coisas mais importantes. Você precisa escolher o que é mais importante. Coisas relacionadas a Deus devem estar em primeiro lugar. Alguns jogos duram muitas horas, tanto para jogar como para assistir. Uma jovem chamada Daria disse: eu sempre discutia com a minha mãe sobre o tempo que eu gastava assistindo jogos na TV, sendo que eu podia ter usado esse tempo com coisas mais importantes. Pense nisso. Você aceita os conselhos que seus pais dão sobre o que deve ser mais importante para você? Uma jovem chamada Trina disse: eu e meus irmãos gostávamos de ficar assistindo jogos, só que a gente acabava deixando de lado as coisas mais importantes. Aí minha mãe lembrava a gente que os jogadores iam ganhar o dinheiro deles mesmo que a gente não assistisse os jogos. Daí ela perguntava: mas o que vocês ganham assistindo esses jogos? O que ela queria ensinar era o seguinte: os jogadores já tinham o emprego deles, mas se a gente deixasse de lado nossas lições de casa e outras responsabilidades, lá na frente a gente ia ter dificuldade de conseguir um emprego. Na verdade, o que nossa mãe queria dizer é que assistir jogos ou praticar esportes não devia ser a coisa mais importante na nossa vida. O que outros jovens dizem? Praticar esporte é bom para a gente se exercitar e também faz a gente se sentir melhor e mais feliz.
O esporte ensina que a gente não deve ficar se achando quando ganha e que deve saber perder também. Abigail. Eu amo esportes, mas tem outras coisas que são mais importantes. Eu acho que assistir um jogo é como um presente que eu dou para mim mesmo depois de cumprir minhas responsabilidades. Isso me deixa mais animado para fazer as coisas mais importantes primeiro. Devem.